Fala, oitavo ano. Tranquilidade, rapaziada? É isso aí. Vamos continuar o nosso conteúdo, né? De uma maneira agora um pouquinho diferente, né? Não estamos presencial, mas estamos, né, conectados sempre, ok? E aí nós paramos onde? Paramos em potenciação, lembram? Vimos dízima periódica, algumas propriedades de potenciação. Na verdade, vimos 4 propriedades de potenciação, tá? Agora ficaram faltando essas daqui. Com isso, a gente fecha a potenciação e em seguida entra em radiciação, tá? Não se estressa, fica calmo, que as coisas vão dar certo, beleza? Então, ó, propriedades que ficaram faltando. Produto de potência de base diferente, mas com o mesmo que? Expoente. Podemos multiplicar as bases e repetir o expoente, ok? Sexta propriedade, divisão de potências com bases diferentes, mas mesmo expoente. Eu posso dividir as bases e repetir o quê? O expoente. Agora entra algo que é um pouquinho novo para vocês, tá? Que é a potência com expoente o quê? Inteiro, ou seja, negativo. Então presta atenção, fica ligado. A elevado a menos m é a mesma coisa que o inverso de A elevado a quem? A M. Então, sempre que o expoente for negativo, eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Simples assim, ok? Mas isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a M. Observa que 1 elevado a M é o próprio 1, porque 1 elevado a qualquer coisa nós já vimos que é 1. Lembra também que 0 elevado a qualquer coisa que não seja o 0 é 0 e qualquer número elevado a 0 vale quanto? 1, ok? São coisas que vocês não podem esquecer. Então, ó, vamos lá. Exemplozinho com expoente inteiro. 2 elevado a menos 1 é o inverso do 2, que é 1 sobre 2, ok? 3 elevado a menos 2, presta atenção. É 1 sobre 3 elevado a 2, que vai dar 1 sobre 9. Se liga aqui. 3 elevado a menos 2, eu escrevi como 1 sobre 3 elevado a 2. Se não tivesse o negativo, o resultado seria o quê? 9. Como tem o negativo, o resultado é o inverso do 9, que é quem? 1 sobre 9. Beleza? Mais uns exemplozinhos aqui, ó. 2 elevado a menos 5. Se não tivesse o negativo, 2 elevado a 5 dá 32. Como tem o negativo, o resultado é o inverso do 32, que é 1 sobre 32. Agora presta atenção. Quando a minha base for uma fração, a coisa continua muito simples, ok? 3 meios elevado a menos 1 é o inverso de 3 meios, que nesse caso é só trocar a posição do numerador com o denominador. Então, sempre que você for inverter uma fração, basta trocar o denominador com quem? Com o numerador. Firme? Tranquilo? Continuando, ó. 3 quintos elevado a menos 2. Primeira coisa que eu vou fazer, inverter. Quando eu inverto a base, eu troco o sinal de quem? Do expoente. 5 terços ao quadrado é o quadrado do 5, que é 25, sobre o quadrado do 3, que é 9. Legal? Tranquilo até aí? Beleza? E aí a gente entra aqui nas potências de 10, só para dar uma relembradinha. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. 10 ao cubo é 10, 10, 10, que dá quanto? 1000. O que você consegue observar? O número de zeros vai ser sempre igual a quem? Ao expoente. Então, se eu escrevesse aqui, por exemplo, 10 elevado a 5, qual seria o resultado? O número 1 acompanhado de 5 zeros. Se eu escrevesse 10 elevado a 7, número 1 acompanhado de 7 zeros. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Agora a gente entra com o expoente negativo, tá? Simples demais. 10 elevado a menos 1 é o inverso do 10, que é 1 sobre 10. Se você dividir no braço, você vai encontrar quem? O 0,1. Tranquilo? Atenção, hein? Não se distrai. 10 elevado a menos 2. 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100, que é 0,01.
10 elevado a menos 3. 1 sobre 10 elevado a 3, que vai ser 0,001. O que você está observando? O expoente vai determinar o quê? O número de casas decimais. Então, menos 3, 3 casas decimais. Menos 2, 2 casas decimais. Se fosse 10 elevado a menos 5, como é que ficaria? 0,00001. Quantas casas decimais? 5. Ok? Beleza, rapaziada? Então, pessoal, para a gente fechar esse assunto, fazer alguns exercícios bem simples do livro, tá ok? E qualquer dúvida a gente vai se falando aí ao longo da semana. Então, ó, página 34, exercício 40, letra A. Reduzir uma só potência, ok? Então lá, você tem aqui uma divisão, né, de potências de bases diferentes, porém com o mesmo expoente. O que nós vimos anteriormente é que a gente pode dividir e repetir o expoente. 8 por 4 dá 2, repetiu o 10, né, fica 2 elevado a 10, né, e 2 elevado a 10 é 2, 2, 2, 10 vezes, que vai dar 1024. Beleza? Então, ó, base diferente, expoente igual. Divide e repete. Não pode subtrair o expoente, tranquilo? Letra B. Menos 6 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Mais 2 é a mesma coisa que 2, né, cara? Não esquece. Então, olha só, eu vou representar essa divisão da maneira mais usual para a gente, mais conveniente, que é essa aqui, né? Com a barrinha de fração, ok? Então, fica menos 6 ao cubo dividido por mais 2 ao cubo. Observa que eu botei o mais para não gerar dúvida, mas eu já poderia ter excluído ele, né, do nosso assunto, tá? E aí é o seguinte, né? Você tem base diferente, mas o mesmo expoente. Então, seguindo a mesma propriedade, eu vou dividir, tá? Menos 6 dividido por 2, né? Sinais diferentes, o resultado é negativo, ok? Então, vai ficar menos 6 dividido por 2 elevado a 3. Então, ó, divide e repete, hein, cara? Tá? Ó, sinal diferente, fica menos 3 ao cubo. Aí você não pode dar mole, tá? Base negativa, expoente ímpar. Preserva o sinal de quem? Da base. Isso é um assunto que você não pode esquecer. Isso vai te carregar, você vai carregar, né, esse conceito para toda a tua vida acadêmica. Então, base negativa, expoente ímpar, preserva o sinal da base. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, ó, fica atento, hein? Beleza? Tranquilo? Então, ó, menos 3 ao cubo vai ficar menos 27, porque o expoente é ímpar. Legal? Tranquilo até aí? Fácil, né? Exercício 43, letra F, né? Reduzir uma só potência. 9 à quinta vezes 9 vezes 3 elevado a 6. Observa que de uma única vez eu não posso fechar o assunto, né? O que eu vou fazer? Aqui não é produto de potência de mesma base? Então, o que eu vou fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Então, ó, 9 é a mesma coisa que 9 elevado a 1. Combinado? Então, repetir a base, somei os expoentes. 5 mais 1, 6. Esse cara, como eu ainda não mexi, eu repito. Agora eu vou usar a propriedade que eu acabei de falar, né? Produto de potência de base diferente, mas com o mesmo expoente, né? Então, vai ficar, ó, 9 vezes 3, cara, o 6 repete, não pode somar. Firme? Então, isso é a mesma coisa que 27 elevado a 6, ok? Não precisa calcular que vai ser um número muito grande, tá? Letra H, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 7 sobre 3 ao quadrado ao cubo. Aqui a gente vai rever alguns conceitos que já foram falados. Produto de potência de mesma base. Repete, soma os expoentes. 4 mais 7, 11. Ah lá, potência de potência separado por quem? Parênteses. O que eu faço com os expoentes? Multiplico. Então, 2 vezes 3, 6. O que eu tenho agora? Uma divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 11 menos 6, 5. Então, resultado, 3 elevado a 5. Só para ver se você está afiadinho, quanto é que deve dar 2 ao cubo ao quadrado? Quem lembra disso daí? Potência de potência sem parênteses. Como é que a gente faz?
Calcula as potências de cima para baixo. Qual é a primeira potência que aparece? 3 ao quadrado, beleza? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 9, que é igual a 512, ok? Só para realçar a diferença, né, da potência de potência, com e sem parênteses. Tranquilo até agora? Beleza? Não perde o foco, hein? Fica atento. Exercício 42 é um desafiozinho, tá? Reduza esse quociente a uma só potência. Então, olha só. Do jeito que tá, cara, não dá para fazer nada, né? Porque as bases são diferentes e os expoentes também. Então, para eu reduzir a uma só potência, eu tenho que trazer ou para esta propriedade ou para esta aqui. Então, olha o que a gente pode fazer. 4 eu posso reescrever como 2 ao quadrado, só que isso já estava elevado a quem? A 3, olha ele aqui. O 27, ele é 3 ao cubo. Então, eu reescrevi o 27 como 3 ao cubo, só que isso já estava elevado a quanto? Ao quadrado. Agora, eu uso a propriedade de potência com parênteses, né? Multiplica, fica 2 elevado a 6, multiplica, fica 3 elevado a 6. Agora, as bases são diferentes. Mas, cara, se as bases são diferentes, o que eu faço? Opa, mas observa lá os expoentes. Os expoentes não são iguais? São. Legal. Então, eu posso dividir as bases e repetir quem? O expoente. Cara, se tu não vai dividir, não é necessário, né? A gente divide sempre que a divisão é o quê? Exata. Quando não for, a gente deixa a divisão indicada, deixa em forma de fração. Beleza? Para a gente fechar, né, a aula de hoje, exercício 45, letra A. Só para fixar um pouquinho mais aqui essa parte de potência com expoente inteiro. 8 elevado a menos 2 é o inverso de quem? De 8 elevado a 2, ok? 8 elevado a 2 dá quanto, federal? 64. Então, 8 elevado a menos 2 é o inverso, que vai ser o quê? 1 sobre 64. Menos 2 elevado a menos 4. Caramba, Cássio, quantos são negativo? Eu posso usar a propriedade? Negativo com negativo dá positivo? Cara, tem nada a ver. Isso aqui é a base, isso aqui é o expoente. O que você já pode pensar inicialmente? O expoente não é par? É. Então o resultado vai ser o quê? Positivo. Assunto encerrado, beleza? Aí você já eliminaria esse negativo aqui e aí seria menos um problema para você, tá? Mas menos 2 elevado a menos 4 é o inverso de quem? De menos 2 elevado a 4, como está aqui. Beleza? Menos 2 elevado a 4, ó, base negativa, mas expoente é o quê? Par. Não pode esquecer, tem que lembrar para sempre mesmo, tá? Então, menos 2 elevado a 4 vai ser positivo, porque o expoente é par, e o resultado dá o quê? 16. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 16. Firme? E para a gente fechar agora geral, meio elevado a menos 5, né? Uma fraçãozinha, o que eu falei? Inverto a base, né? Inverto a base, então vou trocar o numerador com o denominador e à medida que eu faço isso, eu troco o sinal do expoente. Então, menos 5 virou o quê? 5. Para fechar aqui, né? 2 sobre 1 elevado a 5, pô, botei 2 sobre 1, nem precisava, né? O 1 no denominador fica o quê? Né? Desaparece, tá? Então, é 2 elevado a 5, que vai dar quanto? 32. Firme? Tudo bem? Legal, pessoal. Aquele abraço, tudo de bom, hein?